Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a Cinema Brasileiro, o podcast que vai te levar para dentro dos filmes, personagens e histórias por trás do cinema nacional. Eu sou Lino Meirelles e hoje tem filme. Estamos aqui hoje com uma titã do cinema brasileiro, atriz, diretora, produtora, baiana, Helena Inês. A primeira convidada do programa Cinema Brasileiro só podia ser ela. Tudo bem por aí, Helena? Tudo bem, obrigada, Lino, muito obrigada. É uma responsabilidade grande sempre, né, falar desse cinema mágico que é o cinema brasileiro. Eu sei que ao longo da vida você já falou muito sobre os filmes que a gente vai discutir hoje, né? Você já falou muito sobre o Padre Amorço e muitíssimo sobre o Bandido da Luz Vermelha. Mas eu não sei se você já falou dos dois juntos. Apesar da atriz ser a mesma, é tudo diferente, né? Os métodos usados foram diferentes, os períodos também do Brasil foram outros, não é? E até mesmo a idade dos realizadores, né? Porque o Bandido da Luz Vermelha foi feito por um menino de 21 anos, não é? E o Padre Moça já era mais velhinho, né? Tinha 31 anos. Quer dizer, um cinema de jovens, sem a menor dúvida. Eu conheço os dois filmes há muito tempo, né? Mas eu já tive, inclusive, a oportunidade de assistir os dois no cinema. No Cine Brasília, né, em reprise, só que até em anos diferentes. Sou louco para exibir, acho que num só dia, numa sessão dupla, esses dois filmes. Parecem ter muita diferença entre si, mas eles conversam muito um com o outro. E eu acho que essa conversa te dá justamente num período importantíssimo do cinema brasileiro, um período de expansão artística que domina a história do nosso cinema, né, pelo menos no século XX. As pessoas, não sei se às vezes elas falam sobre divisão, divergência, mas eu acho que é como uma árvore abrindo muitos galhos, né, que é uma imagem que eu acho que sugere muita riqueza em uma árvore, como o cinema brasileiro, não ter só um galho, mas ter vários galhos. Isso, eu acho bem interessante essa imagem sua da árvore, né? Com muitos galhos, e diferentes galhos, né? E eles são próximos pela qualidade, né? A qualidade é muito alta, não é cinematográfica e como linguagem, apesar e principalmente, né, pelas diferenças, e elas são tão maravilhosamente realizadas, né? Eu falo do ponto de vista da linguagem desses filmes, que é muito diferente. Mas eu tive essa, vamos dizer, essa sorte, né, de ter feito os dois, não é? Um foi em 65, foi logo em cima, né, em janeiro de 65, muito próximo, né, à ditadura, né, uma nova ordem horrorosa. E o Bandido também foi em 68, foi depois do AI-5. Quer dizer, essa coincidência das pioras da ditadura, né, nesses períodos desses dois filmes. É isso, eu acho uma coisa extremamente interessante, sem dúvida. O Padre Amorço também me deu conhecimento e foi muito importante, é muito importante, né, na minha vida artística. Foi um filme que me levou a Berlim, não é, no segundo ano do Festival de Berlim, quer dizer, o Fusterdam, né, era belíssimo, inclusive, e eu tive uma menção honrosa, né, como atriz dentro de um abaixo-assinado, não sei se abaixo, não era bem abaixo-assinado, era uma citação de um crítico português e que falava dessa qualidade, né, de uma atriz que estava surgindo. Então, foi muito importante para mim também, e eu acho que chegou assim ao máximo, vamos dizer, de um estilo stanislavskiano, né? Um estilo que foi da minha própria formação artística, né? Eu me formei diretamente com essa fonte stanislavskiana de interpretação e pude usar totalmente, e era o que o Joaquim gostava, né? Dessa verdade interior e com mínimo de expressões, não é? Como se dizia naquela época, não usando a sobrancelha, né? Uhum. Era uma coisa, havia uma crítica um pouco elitista nesse sentido, né? Mas também funcionava, porque era elitista no sentido que era o cinema mexicano, o cinema mais popular, né? A chanchada vinha com essas expressões, né? Então, cinema novo, não, foi um cinema aristocrático,
e pediu isso, né? Era essa a linha não é, deste filme que eu adorei trabalhar, sem dúvida, apesar de mil acontecimentos dentro dessa filmagem que foram difíceis e dolorosos de atravessar. E no caso do Bandido da Luz Vermelha, é tudo diferente. Todo mundo aqui é conformado com a vontade de Deus e quer as coisas como elas sempre foram. Engraçado que quando o Rogério me convidou para o Bandido da Luz Vermelha, ele me convidou baseado, né? Isso é interessante para você, Lino, para ver essas referências no Padre e a Moça. Claro. Escreveu uma crítica belíssima sobre o Padre e a Moça, um filme que ele gostava. Acho que gostava tanto que convidou a atriz. Ele não me conhecia. Ele foi a São Paulo, ou ele foi ao Rio, ele morava aqui, especialmente com um roteiro na mão e com a crítica que ele tinha feito há meses atrás, né, sobre o filme. Então, tem essa relação profunda. Já os métodos são totalmente diversos, né? Eu, com o Bandido da Luz Vermelha, eu tive a sorte e o desejo, né, e realização de ter feito a primeira performance cinematográfica do Brasil, né? Uma performance. E como foi o cinema de Rogério que eu fiz, foi totalmente performático, revolucionário na própria linguagem, na linguagem do ator e do próprio filme, era um passo já adiante. Existia uma diferença grande, né? Na própria idade, né? O Bandido foi feito por um menino que tinha acabado de fazer 22 anos, né? Tinha 21 anos praticamente. Então, era um menino e veio com uma inovação extraordinária, absolutamente genial. Aí vamos falar de genialidade, não é? E que cada vez está mais comprovado. Hoje, o Bandido da Luz Vermelha é procurado no mundo inteiro, né? Tivemos que recusar a Netflix porque exigiu uma exclusividade de 5 anos. Era impossível essa exclusividade agora. Então, esse filme cada vez aparece mais, ele puxa, né, a obra de Rogério, com sua característica extremamente pessoal, né, de um autor inovador, criador e de um frescor incrível. Então, Bandido da Luz Vermelha é um luxo, é que eu digo, é um luxo. Aliás, o tema de Rogério é um luxo. Que ainda bem que o Brasil tem. Então, eu vou dizer a você mais uma coisa que tem a ver diretamente com você. É o seguinte, esse desejo e essa força que eu entrei para fazer o Bandido da Luz Vermelha e realmente revolucionar uma interpretação, veio de eu não ter feito O Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Que se chamava A Ira dos Deuses, com um papel escrito para mim. E não era um papel feminino submisso, não. Era uma coisa como Otton Bastos, entendeu? Isso me doeu muito de não ter feito. Porque não era uma atriz extremamente próxima a Glauber, com o mesmo estilo dele, com a mesma loucura dele, e que tinha sido castigada. Ele também sentiu isso, né? Porque no final de tudo, nós terminamos extremamente amigos, próximos e confidentes. Eu, ele e Rogério. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! É engraçado porque toda vez que eu sento para assistir esse filme, eu esqueço que a Janete Jane ela só aparece com 50 minutos de filme, né? A presença dessa performance é tão importante que toda vez que eu lembro do Bandido da Luz Vermelha, eu lembro como se ela estivesse no filme inteiro. Os dois filmes têm 1h30, né? Padre e a Moça você tá no filme inteiro e o Bandido da Luz Vermelha você entra com 50 minutos. O que eu acho curioso, uma coisa desses dois filmes, é que eles teriam homens como personagens principais, né? Até no título, né? O padre vem antes da moça e o Bandido da Luz Vermelha figura unicamente no título. Talvez seria um filme sobre esses homens, mas o filme é meio que roubado pela personagem mulher, né? Na verdade, roubado pelas duas performances, bem, suas, né? Da Helena Inês. Você mencionou como é que você entrou no Bandido da Luz Vermelha, mas como é que você entrou no Padre e a Moça? No Padre e a Moça, eu entrei a partir do nosso primeiro filme, o primeiro filme com Glauber, O Pátio, né, que foi visto
no Rio de Janeiro por uma elite, né, como se sabe. Nessa elite estava o Joaquim, Entendi. isso bem antes, né, lá em 59. E Joaquim, quando me viu a nuca, quando viu a minha nuca de perfil, né, como um elitista, ele usou muitíssimo, né, essa imagem do perfil com a nuca. E aí foi lindo fazer. Como eu digo sempre, foi um ato de coragem. Nesse período, as pessoas pediam licença a Glauber para fazer filmes comigo, e não era fácil. E ele fez naturalmente. Ele, né, nesse sentido, não era um feminista, talvez por uma educação aristocrática, né, que ele tinha do pai dele, pessoa maravilhosa, a mãe, né? São o bom da aristocracia, né? Era essa a formação do Joaquim. Foi muito bom também ter feito esse filme, né? Deixou imagens e lembranças também muito boas. Ele gosta da nuca e ele gosta também do osso da clavícula, né? A clavícula está muito presente. O do bandido, eu cheguei no final do filme, né? Rogério foi muito fiel, né, ao convite dele, porque nesse período anterior ao bandido, entre o convite que ele me fez, houve várias coisas. Eu fui a Cuba, festivais na Europa, e fui atrasando um pouco. Eu cheguei, já tinha o cartaz do filme, já estava feito. Então, foi o final, aí, concentradíssimo no que eu estava fazendo, né? E eu já tinha ouvido também A Maravilha, que era o filme dos próprios atores, né? O Sérgio Manberti falou, o menino é um Orson Welles. Comecei a ter medo que o senhor fosse embora. Comecei a ter medo de repente, de ficar aqui sozinha com eles. Eu acho que muito do discurso sobre o pai e a moça, como a história do filme, é que seria uma história de amor proibido. Mas desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu acho essa leitura completamente errada. Eu acho que o filme é até muito difícil de sustentar uma história de amor assim tão importante entre dois personagens que até nem se conhecem, né? E eu sempre vi esse filme como, na verdade, uma parábola sobre a opressão contra a mulher, que é algo também, até na figura do padre, né, na figura da religião, é uma coisa muito presente. Considerando o filme como um filme do cinema novo, né, muitas pessoas até ficam em dúvida se O Padre e a Moça é um exemplo de filme do cinema novo. Mas, pela minha leitura desse filme, minha leitura pessoal desse filme, com essa metáfora central sobre o filme se dar conta de acontecer em um sistema completamente opressor, e especificamente opressor à figura da mulher, juntamente com um final meio épico, né, um final que procura uma coisa mítica, que procura alguma coisa alegórica, né, naquele final na gruta, né, na caverna, com o fogo na caverna. Eu acho que o cinema novo, do aspecto estético, ele tem que tematicamente sempre buscar alguma coisa ou mítica ou alegórica, né? E o final do Padre e a Moça faz isso. E, no fundo, também como o cinema novo pretendia, né, elucidar as pessoas sobre os sistemas que existiam que oprimiam elas, essa visão do filme como uma metáfora, uma alegoria da opressão à mulher, para mim, coloca o Padre e a Moça assim, plenamente no leque do cinema novo. Isso, é anti-opressão. Exato. E aí, especialmente contra a mulher, né? Que não é uma coisa que não é muito presente no cinema novo, né? Eu diria, assim, que existem algumas figuras muito interessantes femininas, personagens femininas no cinema novo, mas nenhuma delas, pelo menos as que eu lembro, é uma personagem que exerce muito poder. E apesar de não adiantar muito, né? Servir para oprimir ela, eu acho que a Mariana, do filme Padre e a Moça, é uma personagem poderosa, né? Porque a figura dela é o que faz todos os homens ao seu redor entrarem em conflito. A gente vem pra cá junto toda noite namorar de longe a mesma moça. Não é o poder que ela queria, né? Porque esse poder, esse ciúme de poder resulta em opressão. É um poder por isso mesmo. Não sei se isso faz algum sentido para você. Me fez muito sentido agora, e eu pensei novidades sobre isso, né? É como a liberdade da Mariana é punida, né? Sim. De uma forma terrível. E também como a mulher de todos, né? É punida também. Quer subir, então suba, né? De cabeça para baixo, manda embora. Mas isso é muito interessante. E você veja que também o Padre e a Moça, ele foi punido de uma certa forma,
dentro do cinema novo, exatamente por isso, pela qualidade dele. Acho que tem Drummond ali também, não é? Sim, tem um poema do Drummond. É. Na verdade, o filme existe independente do poema, mas aí no finalzinho, né, o Joaquim colocou 2 linhas do poema na tela, né. E foi doloroso para mim, Joaquim, aquela história toda. Nós ficamos um tempo meio. Era difícil, né? E no final ele me falou uma coisa tão linda, mas no final mesmo da vida, né? Ele morreu jovem também, com 50 e poucos anos. Nós fomos a uma boate com o Rogério, né? Foi uma coisa simpática, tinham pessoas de cinema, porque era muito conflituado tudo isso, né? E ele falou que eu era uma força, uma mistura forte entre a santidade e a sensualidade. Eu achei muito bem observado. Tem até uma fala no filme, né, onde ela tá andando com o Paulo José, a Mariana, e ela fala: "Não sei se eu sou de Deus ou às vezes do diabo". Não sei se o demônio mesmo ou se é Deus que está no meu corpo. Eu não jamais pensaria no Joaquim me dizer isso já muito tempo depois. Isso conversando com você, Lino. Ele teve uma reação contra o Padre e a Moça. Sim. Engraçado, 2 filmes que eu fiz tiveram uma reação forte. Uma foi o Pátio, que foi escondido, né? O Pátio foi. Laura desapareceu com ele. E Joaquim, o cinema novo, de uma certa forma, e ele também sofreu por não ser, tá entendendo, tão socialista, entre aspas, como os outros, né? Tão revolucionário como os outros. Ele sofreu com isso. E eu acho que ele também, como eu, engraçado essas conversas, né? Como rendem. Como eu também, no Bandido, ele também entrou com o Macunaíma, sabe? Com uma atitude revolucionária, marcante. Eu acho que é isso. Eu acho que o Joaquim tem muitas qualidades humanas que também estão no filme dele, né? Porque a gente passa, né, essas coisas, né, no nosso trabalho, todos nós. Eu acho que ele tem isso também. É um filme clássico, ele já está, né, estabilizado. Tem vários diretores que falam que é um dos filmes que ele mais gosta, mas eu acho que o caso do Bandido é outro. O Bandido ele está realmente pipocando, né? Nós temos 5 e-mails a responder sobre o Bandido da Luz Vermelha. Fracassei, eu sei disso. Eu tinha que avacalhar, um cara assim só tinha que avacalhar para ver o que saía disso tudo. Era o que eu podia fazer. Eu acho que surgindo tão poucos anos após o Padre e a Moça, o Bandido também, eu acho, um filme que se passa com 2 personagens dentro de um sistema opressor, né? O bandido da luz vermelha é oprimido pela polícia, pela política e pelo dinheiro. Só que esses personagens têm uma jornada diferente do Padre e a Moça dentro desse mesmo assunto, né? Que é o sistema opressivo onde eles habitam. Por isso que eu acho Muito interessante. eu acho uma delícia ter uma conversa entre 2 filmes, um espelho entre um e outro, né? São estéticas e construções completamente diferentes, mas que eu acho que similarmente estão contidas dentro de 2 personagens, um casal em cada um, decidido a se rebelarem contra o sistema opressivo que está em volta deles. E não ironicamente, o final dos 4 é o mesmo, né? Dentro do filme. Bem interessante isso, né? Exatamente isso. E visto hoje, né, de um ponto de vista claramente atual, né, feminista, trata-se da punição da mulher, né? As mulheres são punidas. Exatamente. E os 2 filmes ainda aparecem, né? Para quem não conhece a história brasileira, pode ver os filmes e pensar nisso tudo, mas aí você ainda tem uma camada a mais, que é imaginar esses 2 filmes surgirem num período de ditadura militar. Os 2 filmes são uma reação muito forte a esses sistemas de opressão, só que eles têm estilos completamente diferentes. Quando você falou isso, mas como, né? 2 filmes, mas é isso, sim. Eles têm caindo as diferenças políticas, entre aspas, também, né? Que correram em volta deles, né? São filmes muito próximos. Pois é, porque de certa forma os 2 são feitos num mesmo Brasil. Por todas as diferenças entre o cinema novo e o cinema underground, né, o cinema experimental, uma coisa muito irônica que o próprio cinema novo seja tão restritivo, né, o movimento do cinema novo, a estética seja tão restritiva, tanto com seus membros
quanto o que é feito além dele, né? O próprio cinema novo chama o cinema que surge de cinema marginal. Hoje é um termo que as pessoas não remetem tanto à época, né? Mas foi uma classificação à margem que o próprio cinema novo fez a esse cinema que começava a surgir em São Paulo, digamos assim, né? Esse cinema mais urbano e sem um comprometimento com uma série de regras estéticas que estavam escritas no manifesto. Sei, mas eu acho que o Rogério não é cinema marginal. O Rogério é cinema clássico. Por exemplo, ele está na Histoire du Cinéma nesse ano, no ano passado, em agosto. Eu estive em Locarno, né, com 2 filmes dele, ao lado de Hitchcock, Godard, com O Abismo, longa-metragem, e o documentário, um curta-metragem. Eles completamente consagrados pela maior crítica, a melhor crítica europeia, porque essa crítica italiana é maravilhosa, né? Altamente cinéfila, já o pessoal está chegando aos 70 anos hoje. Não vejo nada de marginal, nada. Isso foi uma certa maldade. Sim, mas é isso que eu estou falando, né? É um escanteamento que o rigor intelectual do cinema novo tentou dar a outros cinemas que surgiam na mesma época. Eu prefiro a palavra independente e prefiro também invenção ao marginal. Mas jamais foi um cinema marginal, não vejo isso. Independente, sim, principalmente independente, artisticamente independente, não está presa em nenhum stream, né, uma fórmula de fazer cinema. E os pobres, enfim, vão mastigar. Vou distribuir chiclete para os pobres, para que eles mastiguem noite e dia. E o camponês, esse eterno olvidado, esse será contemplado com picaretas elétricas. Voltamos a contrastar os dois, né? Porque o Padre e a Moça, ele tem planos longos, uma fotografia sem câmera na mão, e acho que a gente pode referir ele a vários ismos, né? Expressionismo, classicismo. É um filme muito ligado até a uma inspiração como Robert Bresson. Muito. E já o Bandido da Luz Vermelha, o próprio Rogério comentou, né, que as pessoas se referiam muito a um cinema inspirado talvez em Godard. Mas o próprio Rogério falou, né, que na independência dele ele queria fazer um filme onde ele queria filmar como não se devia filmar. Ele queria uma linguagem puramente cinematográfica. O Bandido é um filme feito com muita câmera na mão. O Rogério, é claro, decupava. Todo mundo sabe que não é um filme improvisado, é um filme planejado, teórico e decupado, mas bastante câmera na mão e uma certa cacofonia, né? O filme, ele não guarda nada, os personagens não guardam nada. Ele coloca na tela e no som tudo que ele tem a dizer. Ele não tem psicologia. Não interessava a Rogério entrar no psicológico. Não é um outro cinema. Interessante que um crítico uruguaio na Argentina, há mais ou menos uns 10 anos atrás, disse que achava o Godard o maior cineasta moderno, mas ele não tinha visto Tudo é Brasil. Quando ele viu Tudo é Brasil, ele mudou de ideia. Então, era também uma pessoa dessa geração chegando aos 70, né, internacional, mas era uruguaio. De qualquer forma, fomos vítimas, né, não há a menor dúvida. Superou-se de diversas maneiras, né, de uma perseguição, de quase não querer que surgisse. Eu vi isso muito forte. A árvore do cinema brasileiro, muita gente queria podar, né? Queria manter em uma só avenida. Só uma avenida. E se não fosse assim, era de direita, né? Ah, entendi. Quer dizer, terrível. Até isso diziam, né? Que o Bandido era um filme de direita. Quer dizer, foi perseguição forte. Né? E está aí, histórica, todo mundo sabe. É só abrir o Pasquim, que você vai ver a inteligência da época carioca, né? Querendo destruir, né, um jovem menino intelectual. Todos eles me devem. O que eles apuram não dá para pagar a comida e as ferramentas que eu forneço. A dívida só faz aumentar. Se não fosse eu, esse lugar já tinha acabado. O que eu compro na cidade de mantimento e bebida eu pago à vista. Na hora de vender para eles tem de ser fiado. Mas e o senhor, então? Voltando ao Padre e a Moça, né? Onde tem uma história onde o Paulo José, o personagem dele não tem nome, é só o padre. Ele chega na cidade porque o paroco antigo, né? Ele está morrendo.
E aí ele vai virar o novo paroco da cidade, ele dá até a extrema unção, e logo que ele chega, a personagem da Mariana vem falar para ele como que é a vida dela naquela vila. E ela é a única mulher jovem que mora na vila, e por isso é a pessoa em quem a masculinidade do vilarejo desconta a sua estagnação social, estagnação econômica, né? E eu sempre pensei na figura do Padre Antônio, que está morrendo, né, quando o filme começa, numa figura do Velho Testamento, onde o instinto dele era punir a Mariana pela vida. Ele não tentava proteger ela dos homens da cidade, né? Se é que ele também não teve uma certa relação de exploração com ela. E já o padre do Paulo José vem como um novo testamento, ele vem tentar a salvação dela, né? E tentar a salvação dele, fugindo disso. Ou seja, o filme conversa sobre esse surgimento do novo, né? Esse surgimento de uma independência, né? Pensa, quando a gente chama o cinema de independente, as pessoas sobre o qual o cinema deveria ser dependente se ofendem, né? Pô, tá independente de mim, tá independente da gente, essa galera? Quem que eles acham que são, que estão fazendo uma coisa independente da gente? Interessante isso que você falou, esse independente, né? Mas o independente da mídia, né? Da mídia estabilizada, completamente estabilizada. É independente, sem dúvida. Pensamento independente. Quando você vai escrever um roteiro, algumas coisas são exigidas, né? Mas você pode rompê-las. Eu tive uma experiência agora ótima com roteiro, né? Eu fiz um roteiro para o Ramaca, um projeto da Ancine, sabe? E foi legal, foi legal. Não só aceitaram, como elogiaram, e foi ótimo. Mas no começo eu entendi que tinha que explicar como seria. Estava rompendo já com vários padrões. Eu faço o que eu quero! Uma outra coisa que eu gosto muito de ver, né, quando a gente vê os filmes com proximidade, é obviamente a gente acreditar que a mesma atriz fez essas duas interpretações tão diferentes, né? Eu acho muito legal até visualmente você justapor a cara limpa, entre aspas, da Mariana com a cara de maquiagem, bem maquiada, né, da Janete Jane. Transformado. Você encarnar propriamente essa mudança de estilo, essa mudança de estética, essa nova independência. O caminho que eu queria era esse, de fazer bons trabalhos, né? O caminho profissional era esse, não tinha outro. E eu também recebi prêmios logo que no primeiro trabalho de teatro, fui revelação de atriz no Rio de Janeiro, né? Era considerada boa atriz, mas dependia do meio que me dessem para me expressar, né? Eu não dirigia. Estava fazendo muita coisa boa em teatro, muita coisa boa, bem-sucedida, com os melhores diretores. Foi aí que surgiram esses filmes. Tanto o Padre e a Moça, eu era essa pessoa. Eu tinha um cartaz como atriz de teatro muito. E o cinema era uma coisa estranhíssima, porque eles não entendiam por que eu tinha me separado de Glauber, já que éramos tão parecidos e tão talentosos. Era por aí, não surgiu nenhum clique, não. Houve uma oportunidade de fazer um papel, e era assim a Janete Jane. A Janete Jane era assim, ela era aquilo, Era uma trágica, personagem nervoso, neurótico, louco, não é? Tinha muita coisa ali que criou, e a cara era a cara dela, era essa cara dela. E elas não deixam também de ter um componente sexual na exploração que elas vivem com os homens, né? A Mariana não tem escolha, mas a Janete, ela também escolhe a prostituição, né? Tem uma cena muito emblemática, onde o Paulo Vilaça vê pela janela ela tentando trabalhar, entre aspas, né? Ele fica com uma crise de ciúmes, não sei se você lembra da cena que eu tô falando, que aí é quando ela fala, eu faço o que eu quero, você não manda em mim, pro próprio bandido, né? Engraçado, quando eu fiz uma entrevista com o Rogério, nos anos 90, com a Marília Gabriela, a primeira coisa que ela falou, disse que eu era uma atriz que tinha um sexo maior que a vida. Era isso que eu transmitia. E como é que eu era tão tímida pessoalmente, né? Porque eu estava muito quieta na entrevista. Na minha, era uma entrevista com o Rogério e comigo. Inclusive, tinha sido Hare Krishna, estava saindo de uma viagem muito forte da minha vida, e ela ficou muito encantada. Essa entrevista tem aí no YouTube.
Me passaram outro dia, inclusive. Tinha essa história, né? Então, essa sexualidade existe, faz parte da minha linguagem. Sim, e nos dois filmes os homens tentam oprimi-la, né? Os homens, não, os personagens homens, né? Os dois personagens têm uma forte sexualidade, cada uma na sua, mas são. Uma é desvairada, né? Ela não chega, ela não aproveita a sexualidade dela. Não é a Jeanette Jane. É uma coisa que leva à morte. Das duas, né? Isso é um ponto em comum dos filmes, né? É, as duas. As duas. É muito estranho isso. Eu vou tentar te convencer até o final do nosso bate-papo, de tanto que eles são similares. Mas eu já fiquei feliz de saber que Rogério viu o Padre Amorço e gostou muito e quis convidá-la exatamente por ver essa possibilidade em você. Me perguntaram isso outro dia. Estão fazendo um trabalho aí para uma documenta dessas, sei lá, um artista plástico maravilhoso. E o trabalho dele chama-se Helena. Ele fez essa pergunta para mim, né? Se quando o Rogério me convidou, ele já via a Jeanette Jane. Eu acho que não. Acho que não. Mas ele pediu aquilo, ele pediu. E filme de Rogério ninguém faz o que não quer. Quando o Rogério fez A Mulher de Todos, ele quis exatamente isso, sabe? Sair do masculino. Ele vem bem na frente das coisas, né? Tanto é que hoje as feministas dizem que foi o primeiro, né, filme feminista do Brasil, Mulher de Todos. Ele tem isso de vir antecipando. A Mulher de Todos, por exemplo, é um filme muito guardado pelo Galante, né? Não sei se a produção está com ele ainda. O querido, é uma notícia ótima sobre A Mulher de Todos. Houve um festival homenagem chamado FIM, e eu fui homenageada, um festival grande, de uma mulher super bacana. Neste festival, antes dele, já tinha tido a primeira exibição com a cópia original da Mulher de Todos, que é extraordinária. Fui no Instituto Moreira Salles, tá entendendo? Completamente lotada, a plateia inteiramente lotada, criançada, pessoal 35 anos no máximo, 40, já entupido de gente, tá entendendo? E uma cópia que eu tinha esquecido, né? Porque o Galante não deixava, né? Mas agora já está com a neta do Galante, já está normal, né? É um escândalo essa cópia. Eu esqueci como é que era. O mar é coberto de sangue. O mar é vermelho, não é azul. É inacreditavelmente inteligente o danado filme. E muito engraçado. Sim, claro. Mas esse filme eu ainda não consegui ver no cinema. Espero, então... Talvez esse ano eu consiga, né? Vem um castigo de Deus para quem tocar nessa moça. Ela é sagrada. Sempre um prazer ver você, falar com você. Obrigada, Lino. Muito obrigada. Eu sei que Alegria à Prova dos Novos está fazendo um pouco um circuito de festivais ainda, né? Passou em um ano, né? Todos os festivais daqui bons. Ganhou um prêmio internacional do um festival chamado Fêmina e passou em Munique como um filme independente brasileiro. Viajou bastante. Parabéns por mais esse trabalho. É. Qual que é o próximo lançamento? O próximo lançamento é teatro. Eu vou dirigir uma peça de teatro agora, que a Lucélia Santos me convidou para dirigir, Vestida de Noiva. Vestido de Noiva, dirigido pela Helena Inês? Quando e em qual cidade vai estrear? Estrear nas duas. Primeiro aqui em São Paulo. É uma produção grande, setembro. Ó, estarei lá. Guarda um lugar para mim. Quero estar lá. Produção grande, vai ser super bonita, com bons atores. Eu amo o Nelson. Nelson escreveu sobre mim, você sabe? Ele escreveu uma capa de revista de televisão antes do Padre Amorço, nessa época. Falamos Helena, que é também Inês, chama a atenção aí, mostrava uma tragédia na história, engraçado. Amada por um homem, por um povo, e aí ele me aconselhava a não rir tanto. Pô, essa parte aí, que bom que você não ouviu, né? Nelson é muito querido. Eu apresentava um programa quando era menina, né? Também antes do Padre Amorço, da TV Rio. É a TV que gerou a Globo, né? A TV carioca. Tinha um Fantástico, sabe? E eu era apresentadora do Fantástico dos domingos. E o Nelson, Tom Jobim, era Bossa Nova, na época era nota 10.
Eram sempre entrevistados, eu que fazia as entrevistas. Um prazer falar com você. Saravá. Tchau, querido. Saravá. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha se esculhando. Chegamos ao fim de mais um episódio de Cinema Brasileiro. Se vocês tiverem curtido, considere seguir e deixar o seu like. E lembre que você pode ouvir todos os nossos episódios na Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Se quiser mais conteúdo, chega lá no meu Instagram, @olinomeirelles, ou no meu site, metropolis.com/linomeirelles. E bora falar de filme. Até a próxima! Cinema Brasileiro é uma produção do Metrópolis, com Gabriel Foster na montagem e na finalização. Obrigado.